Vamos orar. Vamos orar. Senhor, obrigado por este dia, como nós já dissemos. Obrigado que temos esta oportunidade por estar juntos à volta da Tua Palavra. E nós pedimos, Senhor, que Tu possas falar connosco através da tua Palavra, Senhor, aos nossos corações. Nós precisamos da Tua ajuda. Precisamos de Ti. Então nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Há quase 3 anos, no dia 18 de março de 2020, pela primeira vez desde o fim da ditadura, em 1975, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou um estado de emergência em Portugal. E Portugal entrou no seu primeiro confinamento. Parece que foi há tanto tempo, mas imagino que todos nós conseguimos lembrar aqueles primeiros dias, fechados em casa, confusos sobre o que estava a acontecer, perturbados pelas imagens que nós vimos na televisão, imagens da Itália, não, como hospitais cheios, com pessoas abandonadas. Se calhar também a sentir incertos sobre o nosso futuro. Mas durante este tempo, os governos mundiais, as redes sociais e também os povos de todo o mundo tentaram tranquilizar-nos e encorajar-nos a continuar, a permanecer positivos, a manter a esperança, porque tudo vai ficar bem. Bem, aqui estamos nós, 3 anos depois, e a pandemia basicamente acabou, ou seja, é diferente, é uma fase bastante diferente agora. Mas a cena é esta: nem tudo está bem. Nem tudo está bem. Basta olhar para o que está a acontecer na Ucrânia, neste momento, onde o caos, o medo, a confusão e a incerteza agora fazem parte da vida normal. Segundo estimativas recentes, o conflito feriu ou matou 200 mil soldados russos, mais do que 100 mil soldados ucranianos e mais do que 20 mil civis ucranianos. Cerca de 65 mil crimes de guerra foram relatados e pelo menos 16 mil crianças foram deportadas à força para áreas controladas pela Rússia. Mais de que 8 milhões de ucranianos têm fugido do seu país desde o início da guerra e milhões estão a viver diariamente com medo do próximo ataque. Também nós temos a crise económica, não é? Em que estamos atualmente, que não apenas levou um aumento constante em Portugal de desemprego, mas também a uma inflação enorme. Isso afeta todos nós, ou seja, todos nós sabemos disso, não é? Ou seja, tudo agora é muito mais caro, especialmente a comida. Li ontem que há 400 mil pessoas em Portugal que estão a usar o banco alimentar para comida. E segundo a Universidade de Lisboa, quadruplicou o número de estudantes que estão a usar agora as refeições sociais nas cantinas, porque elas não têm dinheiro para comprar comida. Além disso, o preço de alugar uma casa ou um quarto disparou. Em Lisboa, também li ontem que há um senhorio que está a dizer que para alugar uma cama num quarto com mais 5 pessoas, em Lisboa vai custar 250 euros. Uma cama num quarto de mais 5 pessoas agora custa 250 euros em Lisboa. É louco. É insustentável. E de acordo com a Associação Académica da Universidade de Lisboa, há estudantes que estão a abandonar o seu curso por causa disso. Claro que sim. Não há dinheiro. Também nós temos instabilidade climática, não é? Pensa no recente terremoto na Turquia e Síria, que matou mais de 47 mil pessoas. Ou nas inundações em Malásia, que deslocaram mais de 30 mil pessoas. Isso não está nas notícias, mas foi recente. Ou mesmo os incêndios florestais na Europa no ano passado, que destruíram mais de 500 mil hectares de terra. Mas, claro, não é apenas instabilidade do mundo, no mundo político, ou no mundo económico, ou no mundo do clima, mas também a instabilidade nas nossas próprias vidas.
Portanto, hoje podemos estar aqui a sentir muito bem, muito contentes, muito felizes. Se calhar nós temos recebido uma nota de 19 na nossa última frequência. Ou tendo passado um tempo muito divertido com os nossos amigos ontem à noite. Tendo recentemente começado a namorar com a pessoa dos nossos sonhos. Tendo sido oferecido um emprego numa empresa aqui em Coimbra por um salário inicial de 2.000 euros. Se calhar tudo está a correr bem. Mas a cena é o seguinte, tudo isso pode mudar num abrir e fechar de olhos. Amanhã podemos ficar doentes. Na próxima semana podemos descobrir que os nossos amigos de facto estão a falar mal de nós, como outras pessoas. No próximo exame, se calhar podemos chumbar. E a empresa onde nós esperávamos trabalhar pode decidir reestruturar e, portanto, nós não íamos ter emprego. A nossa ansiedade, ou solidão, ou depressão pode voltar. E o nosso namorado ou namorada pode ficar farto de nós e deixar-nos para alguém melhor. Então, amigos, vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, com toda a instabilidade no mundo, com toda a instabilidade de nossas próprias vidas, embora possamos muito gostar daquela frase, tudo vai ficar bem, a realidade é muito mais complexa do que isso. Muito mais complexa. Será que tudo vai ficar bem para aqueles de nós que perderam entes queridos durante a pandemia? Filhos, marido, esposa, avós, amigos. Será que tudo vai ficar bem para os soldados e civis ucranianos que já morreram na guerra? Será que tudo vai ficar bem para as crianças que foram obrigados a sair do seu país e agora já vivem num país onde eles não conhecem as pessoas, sob o controle da Rússia? Será que tudo vai ficar bem para aquelas pessoas que perderam o seu emprego? Ou para aquelas pessoas que estão abandonadas a faculdade por causa das finanças? Ou para as pessoas que não sabem como é que eles vão conseguir pagar pela próxima refeição? Será que tudo vai ficar bem para aqueles cujas cidades foram destruídas por causa de terremotos? Ou por inundações, ou incêndios? Será que tudo realmente vai ficar bem para mim e para ti, como os nossos problemas da saúde, como os nossos medos em relacionamentos, como as nossas ansiedades sociais e também como as nossas esperanças e sonhos futuros? Bem, a Disney, e eu sei que vocês sabem isso, Disney, claro, eles diriam que sim. Sim, desde que tu acredites em ti próprio, segues o teu coração, seja verdadeiro contigo, então tudo vai ficar bem. O ChatGPT também concorda. Ontem à noite estava a falar com o meu amigo ChatGPT e ele disse que enquanto houver instabilidade no mundo, é importante manter a esperança e a proatividade e lembrar com esforço, resiliência e um compromisso partilhado de mudanças positivas, podemos superar até os desafios mais difíceis. É verdade. Será que o esforço, a resiliência e o pensamento positivo podem realmente significar que podemos superar todas as dificuldades que nós vamos enfrentar? Será que essa é a resposta para alguém que tem um problema grave da saúde? Ou para aqueles que já vivem numa cidade sob constante ataque? Ou para um estudante que está a lutar contra a solidão? Outras pessoas, como o Nelson Mandela, diriam que a educação é a chave. Não é acredita em ti próprio, mas acredita na educação. Eu sei, preciso ter cuidado porque temos uns professores aqui conosco. Mas, de facto, Nelson Mandela ele afirmou que a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Pois a educação pode combater a pobreza, promove a igualdade, impulsiona a inovação e o progresso. Mas aqui está a questão. Embora, obviamente, a educação seja uma coisa muito boa, será que nós realmente pensamos que se Putin tivesse tido uma educação melhor, então ele não teria atacado a Ucrânia? Será que a razão pela qual as pessoas continuam a ser gananciosos, arrogantes, egoístas e a magoar uns aos outros é porque eles não foram para uma boa escola? Isso é a razão. Eles não foram para uma boa escola, então por isso eles são maus. Será que estudantes aqui em Coimbra, na cidade universitária, com tantas pessoas inteligentes,
Será que eles não foram para escolas boas, suficientes, para saber que, de facto, beber em excesso faz mal à saúde? ou para dizer que deixar pessoas de fora do seu grupinho, de facto, faz mal a outra pessoa e vai magoar a outra pessoa? Ou seja, é falta de educação que as pessoas fazem estas coisas. Ou outra coisa. Outras pessoas dizem, como o cientista Carl Sagan, que a ciência é chave. A solução é com ciência. Pois ele disse que a ciência é a única maneira de resolver os problemas do mundo a longo prazo. Porque à medida que nós fazemos avanços na ciência, então um dia a esperança é que nós podemos ser capazes de prever terremotos e vulcões, prevenir pandemias globais, desenvolver medicamentos que salvam vidas, até mesmo as doenças mais graves, e inaugurar um paraíso semelhante a Wakanda, uma era de ouro da utopia, onde haja paz, saúde e prosperidade para todos e para sempre. Parece muito fixe. Parece muito fixe. Mas será que é a verdade? Considera o século passado. Nos últimos 100 anos, testemunhamos muito progresso científico, mas ao mesmo tempo testemunhamos tragédias globais numa escala enorme. Catástrofes monumentais, guerras mundiais sangrentas, desigualdades constantes, injustiça chocante, para não mencionar uma pandemia de saúde mental que estamos a enfrentar agora. Falando disso, amigos, sabe que vocês sabem que em Portugal, um país desenvolvido, com acesso a tudo o que a ciência possa nos oferecer, que 12% das pessoas que vivem aqui sofreram depressão crónica em 2019. 12%, 8 pessoas sofreram depressão crónica. E de todos os países da Europa, nós consumimos o segundo maior número de antidepressivos. Obviamente, enquanto cristão, eu estou grato a Deus pelos cientistas e médicos que desenvolveram medicamentos que podem ajudar pessoas que estão a lutar contra problemas de saúde mental e depressão. Isso é uma coisa boa, uma coisa muito boa. Mas o que eu estou a tentar mostrar é que a ciência não resolve o problema que nós temos. Mesmo com avanços em ciência, nós temos este problema que está a aumentar, não a diminuir. E isso é um grande problema. A ciência, no final, não pode garantir que tudo vai ficar bem. Pode ajudar, sim, mas não consegue resolver os problemas. Então, onde está a esperança? Enquanto cristão, obviamente, eu acredito que há uma resposta melhor do que a ciência, do que o evangelho de Disney, acredita em ti próprio, do que a educação. Eu acho que é uma resposta que pode nos oferecer a esperança real no mundo completamente instável e quebrado. É esperança para ti, é esperança para mim e é esperança para todos. Então, enquanto nós pensamos sobre isso durante os próximos minutos, vamos considerar uma história, uma verdadeira história, que aconteceu há 2000 anos, que está escrito numa das biografias de Jesus. É escrito por um historiador que se chama Lucas. Lucas realmente não tinha conhecido Jesus, mas ele tinha falado com muitos amigos de Jesus, testemunhos oculares. E ele teve o cuidado de registrar o que aconteceu com precisão. Então é isso que nós vamos ler agora, é nas vossas Bíblias, no livro de Lucas, capítulo 5. E eu vou ler. Lucas, capítulo 5. Diz o seguinte. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias de Galileia, de Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o deixaram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados.
E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: são perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amigos, pensem em como deve ser tido a vida como um paralítico há 2000 anos. Como foi a vida de um paralítico há 2000 anos? Em primeiro lugar, seria uma vida financeiramente insegura, não é? Afinal, tu não podias trabalhar e a segurança social não existia. Isso significava que tu serias obrigado a pedir esmola todos os dias. Em segundo lugar, tu serias visto como uma pessoa de valor inferior. Alguém que provavelmente estava sob a maldição ou o castigo de Deus ou deuses. Significava que tu serias uma pária social, ridicularizada por muitas pessoas e ignorado por outros. Até mesmo a tua própria família, se ela podia abandonar-te, não ia querer ajudar-te. Em terceiro lugar, tu serias muito, muito vulnerável. Nós sabemos pelas 12 tábuas, que era um conjunto de leis inscritos em 12 tábuas de bronze, que estavam na base da lei romana, que crianças deficientes eram normalmente mortos ou abandonados para a morte. Muitos que conseguiram chegar à idade adulta, que foram poucos, eles foram escravizados, sendo obrigados a fazer tarefas que não exigiam que fossem fisicamente aptos. Ou eles pediram esmola, enquanto pessoas desprezadas pela sociedade. Em quarto lugar, tu ias viver sem qualquer esperança, porque nada ia mudar. Não houve medicina moderna, não houve cadeira de rodas. Tu ias ficar na tua situação para sempre. E tu sabias que hoje podia ser o teu último dia, porque não sabe o que vai acontecer no futuro. Era uma vida instável, incerta e sem esperança. Como é que te sentes sobre isso? Como é que te sentes sobre o fato que há 2000 anos as pessoas com deficiências tinham menos direitos do que as outras pessoas ao seu redor e que eram vistas como pessoas de menos valor? Eu imagino que nós sentimos um bocadinho desconfortáveis, não é? Ou seja, não é certo. Claro que não é certo. Todos nós sabemos que, seres humanos, nós somos de valor igual. Todos nós temos valor e dignidade inerente, não é? Mas a pergunta é, porquê? Porquê que nós pensamos que seres humanos têm dignidade e valor igual, independentemente da sua função ou capacidade? Será que esta afirmação tem uma base objetiva? Ou será que é apenas a minha opinião? Nós pensamos que devemos tratar todos de forma igual, que todos tenham mais valor. É a nossa opinião. É só isso. Ora bem, o Steven Pinker, não sei se vocês conhecem o nome, o psicólogo canadiano, ele diz que a ideia de seres humanos terem dignidade inata é estúpida. Enquanto Yuval Harari, o historiador israelita que escreve aquele livro Homo Sapiens, ele afirma que os seres humanos não têm direitos naturais. Além disso, Peter Singer, o famoso filósofo australiano, vai um passo além. Ele afirma que o nosso valor está relacionado à nossa funcionalidade. Ou seja, um bebê recém-nascido tem menos valor do que uma criança crescida e menos valor do que um adulto. Na verdade, ele acha que um bebê devia ser oficialmente visto como uma não-pessoa, pelo menos durante os primeiros 28 dias. E por isso, a ideia de matá-lo durante os primeiros 28 dias devia ser moralmente aceitável.
Imagino que nós aqui pensamos que isso é chocante, não é? É terrível, é mesmo mau. Mas porquê? De onde vem esta ideia de direitos humanos? Porquê que a escravatura é errada? Porquê que matar um bebê de 15 dias é errado? Porquê que eu não posso tratar a minha esposa como a minha propriedade? Porquê que um homem adulto de Portugal, ou uma mulher idosa de Brasil, ou uma criança pequena dos Estados Unidos, ou uma estudante deficiente de Inglaterra, porquê que elas têm o mesmo valor e merecem dignidade, têm dignidade? De onde vêm os direitos humanos? Aqui está o que Tom Holland, um historiador agnóstico, o que ele diz? Que os seres humanos têm direitos que nascem iguais, que lhes é devido sustento, abrigo e refúgio de perseguição. Esses nunca foram verdades evidentes por si mesmos. Eles derivam de pressupostos teológicos profundamente cristãos. Ou seja, a ideia que nós temos direitos humanos não vem de uma cosmovisão ateia, ou agnóstica, ou até religiosa. Vem de uma cosmovisão claramente cristã. A cosmovisão que diz que o fato que não há pessoas que são segunda classe, que são menos importantes. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus, como a Bíblia afirma, então nós somos de igual valor perante Ele. E sim, todas as pessoas, independentemente do que elas têm feito, das suas capacidades ou funções, todos têm os mesmos direitos universais. E foi por isso que, ao longo da história do mundo, sempre houve cristãos à frente na luta pela igualdade, para defender as pessoas oprimidas, para acabar com a escravatura, para lutar pelos direitos das mulheres. Pessoas como Martin Luther King, que foi um líder no movimento sobre direitos civis nos Estados Unidos. Ou alguém como Charles Malik, que foi uma grande influência na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou William Wilberforce. Ou seja, estas pessoas eram cristãos e eles lutaram pela igualdade na sociedade. Porquê? Porque eles eram cristãos. E eles sabem que os seres humanos são iguais perante Deus. Porque eles foram feitos à imagem dele. E por isso eles merecem este respeito e eles têm este valor. Mas olhando mais uma vez para a nossa história, infelizmente os romanos não partilhavam essa crença. Mas Jesus não tinha dúvidas. Como qualquer pessoa que já leu sobre Jesus sabe, ele foi o exemplo perfeito de um ser humano gentil, bondoso, simpático, cheio de compaixão, que sempre tratou todas as pessoas bem, independentemente de quem elas eram. Podemos ver pelo versículo 18, não, aqui o nosso paralítico. Ele de facto tinha amigos, alguns amigos, que é uma coisa boa, versículo 18. E claramente elas tinham ouvido falar de Jesus e do seu poder para curar. Talvez tivessem ouvido falar de como ele curou um homem com um espírito mau, ou como ele curou a sogra de um amigo, ou como ele curou um leproso. Talvez, então, Jesus pudesse também curar o paralítico. Valeu a pena tentar. Mas houve um problema, não é? Jesus estava numa casa e houve muitas pessoas e não deu para entrar. Então os amigos pensaram, pronto, vamos subir, vamos destruir aquele telhado e depois o paralítico pode descer e ficar na frente de Jesus. Versículo 19. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o deixaram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Foi um ato de desespero. E o paralítico não tinha controle sobre o que iria acontecer depois. Será que a multidão ia começar a ridicularizá-lo e insultá-lo, abusá-lo? Será que os discípulos iam expulsá-lo? Será que Jesus ia ignorá-lo? Mas não, a coisa mais chocante aconteceu. Muito mais chocante do que quando Will Smith deu uma champada ao Chris Rock no Oscar, um ano atrás. Muito mais chocante do que isso, porque ninguém estava à espera. O que aconteceu foi, versículo 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados.
Foi inesperada porque todos esperavam que Jesus realizasse mais um milagre de cura. Era ultrajante, pois parecia que Jesus estava a ignorar as necessidades deste homem paralítico. E era ofensivo, pois ao afirmar que ele estava a perdoar pecados, Jesus estava a afirmar que ele tinha a mesma autoridade que Deus. No entanto, Jesus sabia o que as pessoas estavam a pensar. Mas ele não fez o que muitas das celebridades hoje em dia fazem quando eles ficam no lado errado da máfia, do Twitter. Normalmente o que eles fazem, não é? Eles, peço desculpa, sim, eu vou reeducar-me, vou aprender, peço desculpa. Ou, eu não disse isso, vocês ouviram mal. Não é isso que eu disse, vocês estão a distorcer as minhas palavras. Mas Jesus não fez isso. Muito pelo contrário, ele reafirmou a sua posição e a sua crença. Versículo 24. Mas, diz Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levante-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Amigos, isso não foi um milagre feito num beco vazio, sem ninguém a ver. Ou seja, isso não foi um truque de magia ou um engano. Isso foi feito publicamente, em frente de muitas pessoas, incluindo líderes religiosos que estavam contra Jesus. Então não é à toa que todos ficaram atônitos e possuídos de temor. Versículo 26. Mas havia um ponto maior que Jesus estava a enfatizar aqui, que eu espero que vocês também tenham percebido. Pois Jesus não fez o milagre, não apenas para curar o homem da sua paralisia, mas para provar ao paralítico e para o mundo que ele era realmente capaz de lidar com o maior problema do paralítico. Qual é o maior problema do paralítico? Os seus amigos teriam dito que era a sua deficiência. A multidão teria dito que era a sua deficiência. O próprio homem teria dito que era a sua deficiência. Mas Jesus não. Jesus disse que o seu maior problema era o seu pecado. Na verdade, disse Jesus, é o maior problema de todos. É o que está errado com o mundo. Claro, há pessoas que discordam com esta posição, esta afirmação. O famoso filósofo do século XVIII de Genebra, Jean-Jacques Rousseau, ele disse que o que está errado com o mundo é que os seres humanos, ou seja, nós, embora tenhamos nascido intrinsecamente bons, nós somos corrompidos pela sociedade, pelas regras e as leis e as convenções da nossa sociedade. Portanto, se nós rejeitássemos as convenções enormes do mundo a nosso redor, em vez disso, se nós escolhêssemos de viver vidas autênticos, a seguir os nossos corações, a seguir os nossos desejos interiores mais profundos, então somos capazes de encontrar verdadeira paz, felicidade e liberdade. E o mundo ficaria bem. Outros, como o historiador do século XIX, John Acton, dizem que o problema do mundo é poder. Pois o poder pode pegar uma pessoa simpática e transformá-la no maluco, destruindo tudo o que estiver no seu caminho. Pois poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Outros, como o cientista e autor Richard Dawkins, acham que a religião é a razão por todos os problemas do mundo. Pois é a religião que corrompe, manipula, escraviza. Se pudéssemos simplesmente rejeitar a religião e aceitar que não há propósito na vida, não é certo, não é errado, não é significado, não há poder divino soberano, então seríamos muito mais felizes, simpáticos e livres. Mas a resposta da Bíblia é diferente. Eu espero que vocês consigam ver isso. A Bíblia é claro que o principal problema do mundo não é culpa da sociedade por nos corromper, não é culpa da religião por nos escravizar, nem é culpa do poder por nos perverter. De acordo com a Bíblia, a culpa não está lá fora. Está aqui dentro, em todos nós. Ou seja, nós somos a razão pela qual o mundo é instável e o nosso futuro é incerto. Nós.
Bem, tu podias responder e dizer, espera um bocado, Joe, tudo bem, eu sei que há problemas no mundo, eu sei que eu não sou perfeito, tudo bem, mas eu não sou responsável por todos os problemas no mundo. Há pessoas bem piores do que eu. Eu sou basicamente bom. Se há problemas no mundo, é culpa dos outros, das pessoas que são piores. Mas o problema é que todas as pessoas pensam nisso. Eu acho que eu já contei a história, mas como vocês sabem, eu era polícia em Londres durante algum tempo. E eu lembro, uma noite, eu prendi alguém que tinha roubado várias empresas. Ele era viciado em drogas e ele tinha invadido vários negócios para tirar o seu dinheiro, para depois gastar dinheiro em drogas. Então, quando ele foi preso, ele ainda estava, não sei a expressão, mas drogado. Ele ainda estava assim. O que significava que, para a sua segurança, ele precisava de ficar sob vigilância constante. Que significava que eu tinha que vigiá-lo constantemente com uma porta da cela aberta para verificar que ele estava bem, que ele não ia ter problemas de saúde e que ele não ia começar a magoar a si próprio. Porque a polícia em Londres, elas são bastante simpáticos. Nós importamos com a saúde, é verdade, com a saúde dos prisioneiros, das pessoas, importamos. Nós queremos que elas fiquem bem, só para dizer também. Pronto. Mas pronto, o ladrão, este homem, ele era bastante volátil. Volátil, sim. Cada 10 minutos, mais ou menos, ele ia começar a gritar abuso contra mim, ia levantar, e tentar de lutar, e foi muito complicado. E cada 10 minutos eu estava literalmente e fisicamente a lutar com ele, porque ele podia ficar bem. Foi muito complicado. Houve momentos em que ele tentou debater a sua cabeça contra a cela, e magoar a si próprio. Foi cansativo. Eu estive lá horas após horas a fazer isso. Mas houve um momento em que vários dos meus colegas trouxeram 2 mulheres para a estação da polícia. 2 mulheres bêbadas que tinham roubado coisas também de uma loja. E estas mulheres, estavam a gritar asneiras contra todos os meus colegas, a tentar dar pontapés aos meus colegas, mesmo a ficar agressivos. Não foi nada agradável. Isso aconteceu no momento em que meu prisioneiro estava a ser calmo. E sabes o que ele disse? O que ele fez? Ele olhou para mim e disse o seguinte: eu não sei como é que vocês conseguem lidar com pessoas assim aqui. Eu não entendo. Eles são malucos, eles são mal educados. Eu sei que eu uso drogas, eu sei, tudo bem. Mas eu não toco álcool, eu não bebo. As pessoas ficam malucos. Não sei, é uma história engraçada, é uma história verídica, só para dizer. Ou seja, mesmo aconteceu, e eu estava o quê? Qual planeta que tu vives? Mas a cena, ele não é a única pessoa que faz este tipo de comparação. Ou seja, o estuprador sente-se superior porque não é ladrão. O ladrão sente-se superior porque não é viciado em drogas. O viciado em drogas sente-se superior porque não é alcoólico, etc, etc, etc. Nós sempre pensamos que, em comparação com outras pessoas, nós estamos bem. De facto, em 4 anos com a polícia, praticamente todo mundo que eu conheci dividia o mundo em 2 metades, os bons e os maus. Mas sabe, onde eles sempre colocaram a si próprios? Do lado bons, não é? Sim, não muito bons, tudo bem, não aqui, mas aqui somos aqui. Ninguém pensou que de facto, pois é verdade, eu sou mau. Ninguém. Eles sempre fizeram comparações. Sempre, sempre, sempre. E é verdade para ti e para mim também, amigos. Sim, não somos perfeitos, mas nós pensamos que somos basicamente boas pessoas. Mas a Bíblia diz que não é verdade. E a minha experiência na polícia mostrou-me a mesma coisa. Ou seja, o mundo é instável porque nós somos instáveis. E nós somos instáveis não por causa da sociedade, religião, o poder, ou falta de educação, ou falta de compreensão da ciência. Mas nós somos instáveis porque nós rejeitamos o Deus Criador do universo, que segundo a Bíblia é Rei e Senhor de tudo. Ou seja, nós decidimos que nós não queremos viver com Deus como o nosso Rei, fazendo o que Ele quer,
mas nós queremos ser o rei das nossas próprias vidas, fazendo o que nós quisermos, com quem nós quisermos, quando nós quisermos. Mas embora, como o lema de vida, seguir o teu coração, possa parecer tão simples, bonito e libertador, há um grande problema. E é um problema que a banda Imagine Dragons reconhece. Vou ler algumas letras delas na música Demónios. Eles dizem, se vocês conhecem a música, podem cantar em silêncio também. Quero esconder a verdade, quero proteger-te, mas com a besta dentro, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. Não importa o que criamos, ainda somos feitos de ganância. Esta é a vinda do meu reino. Esta é a vinda do meu reino. Quando sentes o meu calor, olha para os meus olhos. É onde os meus demónios se escondem. É onde os meus demónios se escondem. Não se aproxima muito, está escuro por dentro. É onde os meus demónios se escondem. É onde os meus demónios se escondem. Amigos, o Imagine Dragons não é uma banda cristã. É uma banda secular. Mas o que eles reconhecem claramente é que todos nós temos um problema. Um problema sério. Um problema que não é lá fora, mas que está aqui, dentro. A banda chama o nosso problema demónios. A Bíblia chama o nosso problema pecado. Mas não importa o que nós chamemos o problema. O facto é que todos nós temos este problema. E é o maior problema do mundo, pois separa-nos de Deus, a fonte da vida. E isso é pior do que qualquer outra coisa que nós poderíamos imaginar. Então, amigos, agora, será que vocês conseguem perceber a razão pela qual as palavras de Jesus no versículo 20 não são apenas palavras inesperadas, mas são palavras maravilhosas? Pois o que Jesus estava a oferecer ao homem era melhor do que a cura física. O que ele estava a oferecer era um novo início, uma oportunidade de ser perdoado, uma oportunidade de ser reconciliado com Deus. E isso, amigos, valia tudo, pois garantia que o seu futuro estaria seguro. Mas como? Como é que Jesus poderia oferecer perdão a este homem? Porque Jesus não era apenas mais um líder religioso a ensinar pessoas como é que elas deviam viver. Ele não era apenas um profeta que realizou vários milagres, curando os que estavam doentes. Não, pois a afirmação da Bíblia e a afirmação de Jesus é que ele era Deus na terra. Deus que veio ao mundo para lidar com os problemas do mundo, o problema do pecado. Ele sabia que não seria fácil, pois, como todos nós sabemos, a justiça significa que o pecado tem que ser castigado. Mas Jesus, sabendo disso, sabendo que ia custar a sua própria vida, mesmo assim ele veio. Por causa do seu grande amor para conosco, ele veio. E mais tarde ele foi para a cruz para morrer. Ele foi castigado pelo nosso pecado em nosso lugar, para que aqueles que nele confiam, eles possam ter vida, perdão e esperança. Amigos, eu sei que nós estamos a viver em tempos estranhos e incertos. O mundo parece muito mais instável do que nunca e parece que não há muita esperança. No entanto, a gloriosa afirmação da fé cristã é esta: independentemente do que acontece no futuro, independentemente das nossas circunstâncias, da nossa saúde, das nossas finanças, das nossas amizades, das nossas notas, dos nossos empregos, se nós formos seguidores de Jesus Cristo, então podemos dizer que sim, tudo vai ficar bem. Por quê? Por causa de Jesus. Por causa de tudo que Ele fez por nós na cruz. Aqueles que confiam nele, eles possam ser perdoados e reconciliados. Significa que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outras circunstâncias possíveis poderão nos separar do amor de Deus que está em Jesus. Eu acho que é a coisa melhor para mim ao ser um cristão. É libertador saber que eu fui perdoado e que agora posso viver a minha vida com confiança e alegria e esperança. Amigos, entre 1951 e 1981
Thelma Howard foi uma empregada doméstica de Walt e Lillian Disney. Disney, apelido Disney, está na madeira Walt Disney. Eles pagavam-lhe um salário razoável pelo seu trabalho e na altura de Natal, todos os anos, o Walt Disney dava-lhe um envelope para lhe agradecer. Dentro do envelope havia um papel com algumas coisas escritas, mas nada que parecesse importante, então ela sempre colocou o envelope numa gaveta, ano após ano após ano. Houve 30 destes envelopes na sua gaveta. Eventualmente ela reformou-se, viveu o resto da sua vida de forma modesta e morreu em 1994, pobre e solitária. No entanto, quando os seus poucos pertences estavam a ser organizados, eles encontraram os envelopes na gaveta e eles abriram-nos. Para a surpresa de todos, o que estava dentro eram ações que o Walt Disney tinha lhe dado ao longo dos anos. Em total, valiam mais de 9 milhões de dólares. Ou seja, ela tinha todas as riquezas que ela poderia desejar, mas, no entanto, ela não sabia. Ela não sabia. Amigos, por favor, não façam o mesmo erro que a Thelma Howard fez. Não ignorem a oferta que está diante de vocês esta manhã. O mundo em que vivemos é instável e o futuro pode parecer incerto. Mas, se tu coloques a tua confiança em Jesus e segui-lo, podes ter certeza de que não importa o que acontece, tudo vai ficar bem. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer-te por esta oferta que nós não merecemos de perdão dos nossos pecados. Senhor, nós reconhecemos que todos nós temos feito coisas que não devíamos fazer. Que os nossos pensamentos não são puros. Que as nossas ações não são simpáticos, bondosos, cheios de compaixão. E que as nossas palavras têm causado mágoa e dor para outras pessoas. Se nós queremos pedir perdão, queremos agradecer-te que tu enviaste Jesus para este mundo para nos oferecer a esperança neste mundo instável e incerto. Nós oramos, Senhor, que nós possamos colocar nossa confiança nele esta manhã. Que possamos olhar para ele como o nosso Senhor e Salvador. Que possamos aceitar esta grande oferta. Que possamos viver a partir de agora, Senhor, como teus filhos. Como filhos perdoados e amados. Então, Senhor, ajude-nos. Ajude-nos a confiar cada vez mais em Jesus. Ajude-nos a viver cada vez mais para Jesus. E ajude-nos, Senhor, também para partilhar estas boas notícias com os nossos amigos e colegas e familiares. Nós pedimos e oramos tudo isso em nome de Cristo. Amém.